infelizmente nós não conseguimos, mas aprove a Deus estarmos no segundo, e se assim Jesus nos permitir, estaremos no terceiro, e assim sucessivamente. Amém? Eu queria nesta noite convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu estou hospedado em Valadares e por isso ficou mais fácil o nosso translado aqui, perto de Bequitinga. Estou há 2 semanas longe de casa e estou morrendo de saudade da minha família. Enquanto abençoamos várias famílias, nós acabamos privando da nossa. Mas enquanto estamos no campo anunciando a palavra, Deus está guardando a minha família. E eu peço aos irmãos que orem por nós, para que Jesus nos abençoe para ganharmos almas para o seu reino. Nós tínhamos o nosso material, infelizmente, ou felizmente, né? Nós não tivemos condições de trazê-los, porque já acabou. O restante que ficou somente 6, eu não pude pegá-los. Mas de uma outra oportunidade eu trago para os irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Deus abençoe ao pastor Ismar pela recepção, pelo carinho. A toda a igreja, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Romanos 1,16, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou ler mais uma vez para você gravar. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu queria que você redobrasse a sua atenção para aquilo que o Senhor nessa noite tem a falar à sua vida. Eu tenho pregado a palavra de Deus e eu vejo o que a palavra de Deus faz ao coração daquele que ouve. Eu acredito num Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E baseado na minha fé e no que a palavra diz, eu tenho certeza e convicção que você não sairá desta noite do mesmo jeito que você entrou. A palavra de Deus dará para você uma experiência extraordinária, que nesta noite marcará a sua vida. Eu creio, querido, que a palavra de Deus não precisa de muito tempo e nem precisa de barulho. A palavra de Deus, ela apenas precisa de fé. Misturada a sua fé, ela irá trazer o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a sua necessidade. Meus amados irmãos, se nós lermos a Bíblia Sagrada, o nosso livro de manual, o nosso manual de fé, prática e conduta, se nós lermos e estudarmos e examinarmos as Escrituras, nós vamos aprender que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus único e excelente, que está assentado sobre um alto e sublime trono, que com o seu cetro rege as nações, que com o seu poder está estabelecido sobre todos os reinos, o seu trono está firmado em justiça e em verdade. Aquele que era antes de todas as coisas, aquele que subsiste pelo poder daquilo que é, aquele que guarda e conserva a sua criação, aquele que trouxe à existência o que não existia, o que com o poder da sua palavra trouxe à existência o que não havia, aquele que trouxe à existência todas as coisas, o Deus verdadeiro. Se você examinar as Escrituras, você vai aprender que este Deus, o Deus que nós servimos, não um Deus que tem olhos e não vê, não um Deus que tem mãos mas não apalpam, não um Deus que tem pés mas não anda, não, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem ouvidos e ouve, um Deus que tem mãos e apalpa. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que você não vê, mas que você sente, um Deus que você não vê, mas que você consegue visualizá-lo pela fé, e você consegue enxergar o poder dele e a manifestação dele na sua vida. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que este Deus verdadeiro, ele possui inúmeros atributos. O que é atributo? Atributos de Deus, ou atributos, nada mais é do que uma qualidade pessoal de um ser.
Deus como ser tem qualidades, Deus como ser tem virtudes, e a Bíblia declara estas virtudes, a Bíblia declara estes atributos. Alguns atributos são comunicáveis, alguns atributos a igreja deles participa, como por exemplo a santidade, é um atributo de Deus que Ele comunica àqueles que servem a Ele, de forma que quando eu me ligo a Deus, de forma que quando eu entro em comunhão com Deus, eu participo de sua santidade e me torno santo como santo Ele é. Como também um dos seus atributos, que é o amor. A Bíblia diz que não somente Deus ama, mas Ele é amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor e um dos seus atributos é amor. Ele comunica o amor ao coração daqueles que estão em comunhão com Ele. Uma das características de alguém que serve a Deus é a habilidade, o exercício e a prática do amor. Muitos queridos ao longo do tempo, pastor Mar, eles têm colocado alguns rótulos para identificar os cristãos, e infelizmente esses rótulos na verdade estavam trazendo uma superficialidade, porque muitos aparentavam segundo esses rótulos serem cristãos, mas nas práticas não eram. Mas biblicamente a Bíblia nos ensina que o amor é a maior evidência de que tenho vida com Deus. A Bíblia diz: se amardes uns aos outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. Quando eu estou em unidade com Deus, o amor de Deus é transferido à minha alma, e eu passo a praticar e exercer o amor incondicional de Deus, não esperando troca, não esperando recompensa, porque Deus não te amou esperando recompensa. Deus não te amou achando que poderia ter de você algum benefício, porque se assim fosse não nos amaria, porque nós estávamos caídos, estávamos sucumbidos, estávamos destituídos, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar, e mesmo não tendo nada para oferecê-lo, Ele deu tudo quanto tinha, para que você pudesse entender que Ele te ama e que Ele quer você na vida dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é transferido para aqueles que se aproximam de Deus, como por exemplo a honestidade, a justiça, a retidão, são atributos comunicáveis, e a igreja que está unida ao Senhor precisa ter esses atributos nela. É necessário que ela exerça todas estas coisas, é necessário que por estas coisas ela se diferencie das pessoas do mundo, porque no mundo se aprende a odiar, mas em Cristo se aprende a amar. No mundo se aprende a se prostituir, mas em Cristo se aprende a se conservar a pureza. O mundo anda segundo os rudimentos do seu pai, que é o diabo, mas a igreja anda segundo os rudimentos de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pela igreja, e nos gerou pela tua palavra, e nos fez semelhante a si mesmo e agradáveis no Pai. A igreja, querido, ela possui características diferentes do resto do mundo. A igreja anda na contramão de todo o resto do mundo. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, a igreja é a extensão do reino de Deus sobre o reino dos homens. A igreja é a representante do reino celestial. A igreja foi levantada e instituída por Deus, para que Deus se revelasse à humanidade e revelasse o seu Filho, o único caminho, verdade e vida que leva-nos ao Pai. A igreja, ela precisa ter os atributos de Deus inseridos nela. A igreja, querido, precisa ter nela características que evidenciem que Deus está no meio dela. A igreja precisa ter identidade espiritual. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser pura. A igreja precisa
precisa ser reta, a igreja precisa ser pacífica, a igreja precisa ser humilde, a igreja precisa ser sofredora, a igreja precisa ser paciente, a igreja precisa ser perseverante, a igreja precisa ser bondosa, a igreja precisa ser misericordiosa, a igreja precisa ter alegria, a igreja precisa ser amorosa, a igreja precisa possuir as características que existem em Deus, para que a esperança deste mundo perdido se faça sobressair, porque é por meio da igreja que Deus, Ele atrairá os pecadores. Deus não instituiu anjos, Deus não instituiu querubins, Deus não instituiu serafins, Deus não instituiu arcanjo, Deus não instituiu nenhum outro ser, senão a igreja lavada e remida, para poder fazer a diferença e fazer com que o seu nome se faça conhecido no meio da terra. Aleluia! Nós não somos, queridos, conhecidos pelas paredes, nós não somos conhecidos pela nossa placa, nós não somos conhecidos pelas nossas vestimentas, nós somos conhecidos pela profundidade do que se assemelhamos a Deus, nós somos conhecidos pela intimidade que temos com Deus. As pessoas precisam conviver conosco e identificar que na nossa vida há um espírito diferente, há palavras diferentes, há atitudes diferentes. O mundo precisa ver que existe algo em você que elas precisam na vida dela. É por isso que Jesus diz: nós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem pode pegar a candeia e colocar debaixo do alqueire, mas coloca no velador para trazer luz ao que estão na casa. A igreja foi chamada para fazer a diferença e fazer com que os atributos de Deus se façam conhecidos e todos sejam levados a adorar e reconhecer o Deus que veio do céu e veio da terra. A igreja tem, querido, uma expressão, a igreja tem uma característica, a igreja tem uma identidade, e essa identidade é Cristo nela. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando eu conheço ao Senhor como Ele é, quando me é revelada a identidade dEle, e eu me uno a Ele, automaticamente e instantaneamente é revelada a minha identidade. E por esta identidade adquirida pela minha fé e comunhão com Cristo, eu passo a ser reconhecido no mundo. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo estão no mundo, mas não são do mundo. A Bíblia, querido, nos fala de alguns atributos incomunicáveis, alguns atributos que Deus não dá a ninguém, alguns atributos que ninguém na verdade pode ter. Como por exemplo, você já deve ter ouvido a expressão que Deus é um Deus onisciente. A palavra onisciente quer dizer aquele que detém todo o conhecimento, aquele que sabe e perscruta todas as coisas, aquele que discerne tudo, mas de ninguém é discernido, aquele que sabe todas as coisas, mas ninguém tem nenhuma possibilidade de sondar os seus pensamentos, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. A Bíblia diz: com profundidade de riquezas é o teu conhecimento. Ninguém, querido, pode ter o conhecimento que Deus tem, porque a Ele está este atributo de onisciência. O nosso conhecimento é limitado, mas o conhecimento de Deus não se tem limite, não se tem profundidade, não se tem altura, não se tem largura, nem se tem comprimento. Deus conhece tudo a fundo, por isso Ele não encontra dificuldade para conhecer os teus pensamentos, conhecer os teus sentimentos. Ainda no oculto, quando choras, eis que Ele, o Senhor, te conhece. Eis que Ele, o Senhor, sabe, porque nada está oculto aos seus olhos, mas toda criatura está patente aos olhos do Senhor. Ele está dizendo: eu te conheço. O mundo não te conhece, mas eu te conheço.
onisciente, transcendente, imutável. Mas o que eu queria destacar nos atributos de Deus é que Deus é onipotente. Diga comigo, onipotente. Não, fale com mais veemência, onipotente. Onipotente significa aquele que detém todo poder. Jó no capítulo 42, verso 2, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia nos diz em Filipenses 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em nós. A expressão El Shaddai significa todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele, e não há quem possa fazer escapar das suas, porque operando Ele, pelo seu poder, Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar, e pelo mesmo poder, Ele fechou o mar vermelho para engolir os inimigos do seu povo. Pelo seu poder, Ele fez com que o seu povo durante 40 anos não morresse de fome, nem morresse de sede, nem morresse de calor, nem morresse de frio. Durante 40 anos, o poder de Deus esteve no deserto com o seu povo, porque Deus, o Senhor, Ele não desampara aqueles que são chamados pelo seu nome. Ainda que tu esteja no deserto, contudo o Senhor não deixará com que você fique sem a tua providência. O poder de Deus é contigo no Egito, é contigo no deserto, e será contigo na terra da promessa. O povo só não morreu no deserto porque Deus é poderoso para te alimentar em tempo de fome. Na maçúria. Eu vou falar de novo. O povo só não morreu no deserto porque Deus foi poderoso para dar para eles pão em tempo de fome. Se você tivesse entendido, você teria dado glória mais mesmo. Eu vou voltar a fita para você dar glória bem gostoso agora. Eu estou dizendo que no deserto o povo não morreu de fome, porque no deserto não tinha padaria, pastor Ismar, não tinha um pão fresquinho, não tinha lá o padeiro passando dizendo não pão, não tinha nada. O deserto, querido, é um lugar morto. Mas o povo não morreu de fome, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para te dar pão em tempo de fome. O povo não morreu de sede, mesmo sendo no deserto. Sabe por que o povo não morreu de sede? Porque Deus é poderoso para te dar água em tempo de sede. O povo, querido, não morreu com o calor exausto do deserto. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para te dar refrigério em tempos de aflição. O povo não morreu de frio, porque no deserto de dia é escaldante, mas de madrugada o frio vai abaixo de 0 em alguns desertos. O povo não morreu de frio, porque Deus é poderoso. Porque Deus é poderoso. Sabe por que você não vai morrer no meio desse nada? Sabe por que você não vai morrer no meio desse deserto? Sabe por que você não vai morrer no meio dessa luta? Sabe por que você não vai morrer? Ainda que você olha e não tenha nada, não tenha vida, não tenha amigo, não tenha porta, não fique preocupado. Você não vai morrer, não é porque você é bonito, não é porque você tem amigo, é porque Deus é poderoso para te sustentar. Eu vou abrir um parênteses na mensagem aqui. Eu não queria falar sobre isso, só vou abrir um parênteses. Quero ser bem objetivo. O povo saiu do Egito, e alguns estudiosos dizem que tinha aproximadamente 2 milhões de hebreus, entre mulheres, crianças, idosos. 2 milhões. Somente 2 daquela geração que saiu entrou no deserto.
São estes Josué e Caleb e Josué e somente dois. Por quê? Primeiro, a geração que saiu do Egito, tombou no deserto e não conseguiu entrar, foram aqueles que duvidaram que Deus era poderoso para poder lhes conservar. Eles preferiam ficar na mão de Faraó, porque lá pelo menos havia segurança. Eles não precisavam ficar pensando se amanhã ia ter ou não maná, porque lá sempre tinha pepino. Eu prefiro, querido, abrir mão da segurança humana e ficar esperando a providência, porque eu sei que tudo é possível ao que a geração que caiu no deserto, além de duvidarem do poder de Deus, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído. Josué e Caleb foram aqueles que disseram assim: olha, eu sei que na terra tem gigante, mas eu sei também que Deus que fez a promessa é maior do que eu. Não existe gigante perante o Senhor. É por isso que João, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 4, ele vai animar os crentes, dando o Novo Testamento. Ele diz: não fiquem com medo. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido, quando Deus está do seu lado, quando o poder de Deus está do teu lado, nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela prospera. Aleluia. Se eu fosse você, tomava posse, levanta a sua mão comigo e diga assim comigo: se o poder de Deus está comigo, não, fale com mais autoridade. Se o poder de Deus está comigo, se o poder de Deus está comigo, nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará, porque a mão dele continua estendida na minha história. Só quem crê no poder de Deus levanta a mão e adora o nome dele. Deixa eu te contar um segredo. Além de Josué e Caleb acreditarem no poder de Deus, eles fizeram outra coisa. Eles ainda, pastor Ismar, não haviam entrado na terra da promessa. Eles ainda não haviam entrado, mas a terra já havia entrado dentro deles. Há dois grupos de cristãos dentro da igreja: aqueles que saem do mundo, mas o mundo não sai deles, e aqueles que ainda não entrou no céu, mas o céu já entrou dentro. Eu não vou olhar para trás, não vou lembrar do pepino, não vou ficar com medo do gigante, não vou abrir mão da minha promessa por causa daquilo que eu vou ter que enfrentar. Não me interessa se tem gigante, não me interessa se são grandes, o importante é que eu decidi não abrir mão da minha promessa. Deus vai me dar vitória. Deus tem todo o poder. Tem mais alguns minutos, eu vou encerrar. Deus tem todo. Deus tem todo. A Bíblia diz, queridos, que o poder de Deus facilmente se consegue enxergar pelas coisas que foram criadas. Capítulo 1, versículo 20 da carta aos Romanos: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Glória a Deus, glória a Deus. O poder de Deus se evidencia através da natureza, da criação.
Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz uma declaração, outra noite. Sem voz e sem fala se ouve a sua voz. Deus manifestou o seu poder de muitas e diversas maneiras. Mas para que nós recebamos um poder diferenciado, Deus condicionou este poder em uma única pessoa. Quantas pessoas eu disse? Uma. Quantas? Uma. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 28, 19, 16 em diante. Jesus se apresenta aos seus discípulos e diz o quê? Eis que é me dado todo no céu e na terra. Aleluia, Deus. Quem é o poder de Deus? Jesus. Fala comigo, Jesus. Jesus. O que é o Evangelho? Nada mais é do que a pregação que testifica de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, entenda comigo, já vou encerrar, chamar você para orar. Na época de Paulo, o Evangelho, ou crer em Cristo, causava uma reação dos judeus. E que reação era essa? Escândalo. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, a Bíblia nos ensina que Paulo diz que o Evangelho é escândalo para os judeus, porque para os judeus Jesus era um impostor, mentiroso, porque ele curava no sábado, porque eles estavam na verdade enciumados, porque eles chamavam ele de amigo de pecadores. Jesus nunca deixou de se assentar com prostitutas e pecadores, porque ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido, e os hipócritas fariseus passavam de largo, porque achavam que era mais santo do que os outros. Por isso Jesus escandalizou. E a gente diz: não podemos escandalizar. Claro que não. Aí existem duas formas de escandalizar. Uma é fazer o que é errado, mentindo, roubando, e quem assim o faz dará conta no dia do juízo. Mas existe uma outra forma, que é fazer o que agrada a Deus e atrair inimigos gratuitos daqueles cuja mente está entenebrecida pelo diabo, não só fora da igreja, mas principalmente dentro dela. Religiosos, carnais, pessoas que vivem na superficialidade, religiosos que por fora são santos, mas por dentro são sepulcros caiados. Quando vê alguém na brecha com Deus, eles se escandalizam e a primeira coisa que faz é tentar buscar um defeito para derrubar. Eu não estou nem preocupado com fariseu, nem escriba, nenhum desses, porque eu sei que mais vale obedecer a Deus do que obedecer a esses hipócritas. A Bíblia diz, querido, que Jesus diz: é-me dado todo nos céus e na terra. Quando ele sobe ao Pai, ele faz uma promessa: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. De poder. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo representa Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que o Evangelho é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus para salvar aqueles que creem nele. Paulo diz: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós esperamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo diz: em uma época em que ser evangélico é escândalo para os judeus, em uma época que ser evangélico é loucura para os gregos, eu declaro: não me envergonho do evangelho. Glória a Deus.
acho do nosso Cristo, o importante é o que eu sei a respeito dele. Não importa o que vão me rotular, porque é muito fácil ver pessoas zombando, ver pessoas nos criticando, pessoas nos rotulando, achando que somos pessoas antiquadas, obsoletas. Você precisa curtir a vida, não sabe ele que ele está destino. Nós que curtimos, é nós que somos felizes, é nós que temos alegria, que não passa, mas é permanente. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Porque no Evangelho está o poder de Deus. No Evangelho está o poder de Deus. Para 3 coisas eu chamo você para orar. Quantas coisas? Quantas? Quando o Evangelho entra na vida de alguém, esse poder se manifesta libertando o ouvinte da sua vida de pecado. O poder de Deus pelo Evangelho, a primeira coisa que ele faz no coração do pecador é libertá-lo do poder do pecado. Porque o poder do Evangelho é maior do que o poder do pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a Bíblia diz, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque estáis debaixo da graça. Quando o Evangelho entra, o poder de Deus entra para poder tirar o poder do pecado sobre a tua vida, e você não fica mais escravizado pelo pecado que outrora você vivia debaixo dele. Segunda coisa, o Evangelho libera o poder de Deus para nos libertar do pecado e para nos dar vida nova. A partir do momento que encontramos o Evangelho, nascemos de novo. A Bíblia diz que todos morrem em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo. Adão perdeu para o diabo no Éden. Jesus o venceu no deserto. Adão cedeu à tentação e desobedeceu a Deus no Éden. Jesus foi o que Adão deveria ter sido. Jesus fez o que Adão deveria ter feito. A descendência de Adão puxou a semelhança dele e todos nasceram longe de Deus. Mas em Cristo, Deus, segundo Adão, uma nova geração é levantada agora em Cristo para viver uma nova vida. Em Adão todos morrem, mas no segundo Adão todos serão vivificados. Terceira coisa, quando eu fecho a Bíblia, depois vai ser. Terceira coisa, o Evangelho libera o poder de Deus para libertar-nos do pecado, para nos dar vida nova, para nos dar comunhão com Deus. E terceiro, para nós sermos testemunhas poderosas do seu nome. Por isso ele diz: mas recebereis poder ao descer e ser-me-eis testemunha. O poder de Deus precisa estar sobre a igreja para deixá-la longe do pecado e conservá-la na vida que Cristo lhe gerou, como também precisa fluir da igreja. Você entendeu isso? O poder de Deus precisa estar sobre a igreja e se manifestar por meio da igreja. Uma igreja sem poder, querido, é uma igreja carnal, é uma igreja sem comunhão, é uma igreja enclausurada entre 4 paredes, porque não tem coragem de sair e falar de Jesus. Mas quando o poder do Espírito cai sobre ela, ela vive santa, justa, reta, e ela rompe com as portas do inferno e fala do amor de Jesus. Se meu nome de Deus, quero orar por você nessa noite. Eu queria convidar você a vir aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração pela tua vida e vou devolver ao pastor o microfone aqui nesta noite. Oh, Rabandakar, que a Suriandarabandai. O poder de Deus está aqui nesta noite, querido. E eu vou orar nesta noite para que esse poder toque a sua vida uma vez mais. Para que esse poder toque a sua vida mais uma vez. Pode chegar aqui, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
O poder de Deus irá tocar sua vida nesta noite. Ouça aqui, olhe para mim. Eu vou pedir ao pastor para orar e eu vou ungir vocês rapidinho. Mesmo tempo que se gasta orando, nós vamos fazer uma parceria aqui. Jesus mandou de 2 em 2. Ele vai orar, eu vou ungir vocês aí. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Quando o poder do Espírito Santo desceu sobre Jerusalém,